E ontem nós tivemos na Câmara de Vereadores de Barro Alto, acompanhando a sessão ordinária, projeto super polêmico. É claro que tem polêmica onde mexe no bolso do cidadão, principalmente no servidor público. Mas a gente esteve acompanhando a sessão completamente lotado, plenário, em plena pandemia. O presidente permitiu que as pessoas, os servidores, entrassem para acompanhar a sessão sem ter o respeito de distanciamento. O pior de tudo ainda, o pessoal ia falar, tirava a máscara para falar. É um perigo isso aí, né? Mas vamos à matéria em relação à votação que foi aprovada ontem em plenário, 7-2. Está aprovado em primeira votação projeto de lei da reforma do Fundo da Previdência do município de Barro Alto. Põe na tela. Em sessão polêmica realizada na noite de ontem na Câmara Municipal de Barro Alto, foi votado e aprovado por 7-2 o projeto de lei do Executivo 004 de 2021 da reforma no regime da Previdência do município. Porém, algumas emendas ficaram de fora da aprovação. As emendas que foram reprovadas, elas foram inoportunas, pelo fato de que, se a gente mantesse ela como eles queriam, os vereadores da outra base, não seria reforma nenhuma, não teria reforma nenhuma da Previdência. E o fato do projeto ter vindo foi justamente para fazer a reforma previdenciária. Agora, a gente observou que o tempo todo os vereadores que apoiam o prefeito Álvaro tentou colocar o assessor jurídico do Barro Alto Prev para explanar para a população, para os vereadores, já que é um projeto polêmico. Isso. E não foi aceito. Não foi aceito. Eles alegaram que nós, vereadores, não estávamos tendo conhecimento do projeto, mas nós estávamos tendo sim. Quem não estava tendo esse conhecimento era o povo, a plateia, o servidor que estava lá, ele não estava tendo conhecimento. De acordo com a Previdência, as meninas da Previdência, diz que nem 10 pessoas procuraram a Previdência para saber sobre essa reforma. Então a gente trouxe o doutor Mauro aqui justamente para ele esclarecer para a população que essa reforma não é um bicho de 7 cabeças. A vereadora fala dos benefícios da reforma previdenciária e explica que a mudança partiu do governo federal e abrange todo o país. Um dos pontos principais da reforma da Previdência, que foi bem polêmica, foi a questão da alíquota de 11% para 14%. Essa porcentagem que vem hoje, nós precisamos manter a nossa Previdência aqui no nosso município. O aumento dessa alíquota é justamente isso, para a Previdência não repassar mais e receber menos. Ou seja, com esse aumento da alíquota, a Previdência ela vai receber o tanto que é necessário para ter os repasses aos servidores e assim, tanto o servidor como a nossa Previdência vai gerar uma aposentadoria saudável, né? Daqui 10 anos nós vamos ter aposentadoria, daqui 15 anos não vamos olhar somente por aqueles que vão aposentar esse ano que vem, mas sim por aqueles que têm uma bela jornada pela frente ainda e garantir a aposentadoria deles. Ela vem do governo federal, né? Já aconteceu no governo federal, estadual e agora está acontecendo nos municípios. Tem município que ela foi reprovada? Tem, mas município que a Previdência está quebrada. Alguns municípios ao redor já está descontando essa alíquota, já foi aprovada e está indo perfeitamente bem. Os municípios que reprovaram é porque a Previdência realmente está quebrada. As emendas direcionadas para o município dependem da aprovação da reforma no regime do Barro Alto Prev. Nós temos emenda para a saúde, nós temos para o município asfalto, tem a lista dela. São muitas, são emendas de 50 mil, de 150 mil. Olha aqui, ó. Nós temos essas emendas aqui que são as travadas. Olha aqui, ó. Mostra pra gente. Aqui. São emendas que estão então, paradas. É isso que, por exemplo, a gente perdeu uma emenda de 50 mil, de 150 mil, de 1 milhão, gente, para vias urbanas. Não podemos deixar isso acontecer. Vereador, então, nós podemos dizer que hoje houve falta de conhecimento por parte da população. Infelizmente, sim. Uma falta de conhecimento explícito. Fato. Estive na Previdência, as meninas que trabalham na Previdência disseram que foi mínimo a procura para se informar, para saber. Ou seja, o que aconteceu foi o disse-me-disse. Fala para um, fala para outro, mas ninguém, infelizmente, procurou saber sobre a sua real
Verdade, o jeito que está, por exemplo, como que eu estou, né? Eu tenho aí 10 anos pela frente para aposentar. Como que eu estou? Será que vai mudar muita coisa? É isso que é importante o servidor público saber. O presidente da Câmara de Barro Alto, Elismar Barbosa, diz não ser contra a reforma da Previdência do município, mas tem objeções quanto a algumas emendas. Em momento algum, jovem, eu disse que eu sou contra. Em momento algum eu disse que eu sou contra o projeto de reforma previdenciária. O que nós buscamos o tempo todo, principalmente durante esses 60 dias, foi um meio termo. O que nós poderíamos fazer para que pudesse amenizar um pouco e flexibilizar em relação ao tempo de idade, a contribuição que foi jogada nas costas dos servidores. A vereadora Ludmila falou que praticamente essas emendas ela ia extinguir a reforma da Previdência, como foi apresentada pelo senhor aí, essas 3 emendas, ou não? Respeito o entendimento da vereadora Ludmila, mas em momento algum isso iria acontecer. Se o prefeito eleva em 7 anos um professor dentro da sala de aula, e nós vamos lá e propõe reduzir 2, era 50 anos, passou para 57. Aí nós vamos lá e propomos através de emenda, reduzindo 2 anos só, como que nós praticamente acaba com o projeto? A reforma seria feita de qualquer forma. O que nós não queríamos e entendemos é que nós tínhamos possibilidade de flexibilizar essa situação para os servidores públicos. O vereador recebeu críticas e foi acusado de fazer politicagem com o projeto, por ser da base de oposição. Essa questão de política, isso é o entendimento de cada um, Jota. Certo. Você vive no meio político. Aqui, em momento algum, eu politizei. É o entendimento de cada um. Respeito a opinião de 2 ou 3 vereadores que se declararam nesse sentido, mas eles sabem que eu o tempo todo busquei um entendimento para que nós pudéssemos flexibilizar essa proposta que veio do Executivo. Elismar também nega que o projeto de lei já estava em pauta desde a gestão passada. Foi protocolado um projeto dos 3 do que trata da estrutura do Barro Alto Prev no que se tange a auxílios. Vou citar o exemplo novamente, como auxílio maternidade, auxílio reclusão, de que a lei agora determina que não é o Barro Alto Prev, não é a Previdência que pague, e sim quem contrata, como o Executivo, o Legislativo, e isso já está em vigor desde o início do ano passado. A reforma da Previdência é diferente. A Lei Complementar 103, ela tem um prazo de vigorar 2 anos após a sua promulgação. Ela foi promulgada em novembro de 2019. Então, agora em novembro de 2021, é que ela passa a vigorar para os entes que foram excluídos da reforma previdenciária, estados e municípios. Então, essa falácia de que teve projeto aqui e que a legislatura passada não votou, não é verdade. Representando o setor jurídico do Barro Alto Prev, o advogado Mauro Branquinho explica a necessidade da reforma. Bom, a intenção era trazer esclarecimentos sobre o objetivo de cada projeto. Esses projetos, eles fazem parte de um cronograma da reforma da Previdência, que todos nós sabemos começou em 2019, no governo federal, quando foi aprovada a emenda constitucional número 103. Essa emenda fez a reforma no âmbito federal e deixou para os demais entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios, para que cada um fizesse a sua reforma de acordo com a sua realidade. E nós temos em Barro Alto um cenário inegável de um déficit atuarial de 130 milhões de reais. A gente sabe que o município, ao longo dos anos... Agora, a gente vê a administração pública, no modo geral, não estou falando de Barro Alto, aquele costume político de jogar o problema para o futuro. O que foi feito pela atual gestão foi um acatamento da necessidade de reforma da Previdência do município. O prefeito Álvaro nos recebeu, nós tivemos que demonstrar para ele a necessidade dessa reforma. Então, o primeiro passo que nós tivemos foi de convencer o Poder Executivo de que ele tinha que mandar esses projetos para a Câmara. E um deles, que é o que trata da alíquota funcional de 14% e da transferência dos benefícios temporários, que é o auxílio-doença, salário-maternidade,
para custeio do Poder Executivo, esse projeto já veio para a Câmara no ano passado, eu tenho os documentos que comprovam isso, e a Câmara deixou de votar esses projetos alegando falta de prazo. O governo federal já tinha publicado portarias dando prazo para que todos os entes federativos no Brasil votassem esses projetos e aprovassem até 31 de dezembro de 2020. Então, Barro Alto já está irregular perante a Constituição Federal, perante os regulamentos federais, que determinam que a alíquota de custeio cobrada dos servidores públicos seja a mesma do servidor da União. Aí uma questão que alguns vereadores colocaram, e o que eu tentei esclarecer a todo tempo, é que, primeiro, a gente teve, inclusive, que convencer prefeito, convencer a equipe técnica da prefeitura, o jurídico, contabilidade e outros, porque ninguém queria mandar um projeto desse para prejudicar... Popular, né? Sim, ninguém queria prejudicar servidor público, mas o que a gente está propondo aqui é uma necessidade técnica financeira da Previdência do município. Se nós fôssemos considerar os 130 milhões de déficit que o Instituto tem, nós precisaríamos colocar uma idade mais avançada ainda para a aposentadoria. Regras de aposentadoria que dariam proventos menores ainda. Aí eu faço uma pergunta para o vereador Elismar Barbosa. Como que o senhor faz uma convocação da população para lotar a Câmara de Vereadores, sabendo que está num período de pandemia, abrindo a sessão para lotar o plenário de vereadores, e não deu a palavra para o assessor jurídico do município de Barro Alto, do assessor jurídico do Barro Alto Prev, que ia explicar para a população, as pessoas que estavam assistindo na Câmara de Vereadores no Facebook, lá ontem, e também várias pessoas que estavam no momento. Essa indagação de vários vereadores que estavam no momento, ele foi contraditório. Ele usou a caneta, a gente indaga em relação a esse aspecto, e com certeza a população tinha que ouvir os dois lados, porque ficou só o presidente da Câmara fazendo certa política e benefício a si próprio, tentando jogar o servidor público contra o prefeito Álvaro Machado, que tem que fazer a reforma, é obrigado, veio lá de cima. Começou pelo governo federal, estadual e agora estão nos municípios. A vereadora Ludmila mostrou nesse momento, há pouco, uma lista de emendas que estão paradas, que não estão sendo liberadas para o município de Barro Alto. Por quê? Porque o projeto de reforma da Previdência do município de Barro Alto estava empacado. E a vereadora Ludmila também tem que esse projeto, documento, que já era para ser votado no ano passado. Vereador Ismar, por que não foi votado? Ô Maurício, o senhor era o presidente da Câmara, por que o senhor não colocou o projeto de lei para ser votado no ano passado? Para não dar desgaste para o prefeito que o senhor apoiava? Queira ou não, dá um desgaste. Uma população logo vai entender que é necessário, principalmente em relação ao futuro de Barro Alto. E principalmente também devido às emendas que vêm do governo federal, estadual, para o bem da população, para obras, para benefício da população. São milhões que estavam parados, tinha que ter a votação. E então, não foi o prefeito Álvaro que criou essa reforma da Previdência, não foi o Elismar, não foi a Ludmila. O certo é que tinha que ter um bom senso, não precisava daquilo ontem lá. Ontem estava aparecendo uma guerra. Vamos voltar então? Olha para você ver a incoerência do vereador. Tem um regime interno da Câmara? Tem, que é só na primeira semana que pode dar uso da palavra. Aí eu pergunto, como que o senhor convoca a população em plena pandemia para lotar o plenário da Câmara e não dá o direito para o assessor jurídico de Barro Alto Prev para explicar para o servidor, para explicar para os moradores de Barro Alto o projeto, que é super importante. Aí só o senhor usava a palavra, usava a caneta como presidente e não faltou flexibilidade do senhor, vereador.